Olá pessoal, já faz um certo tempo desde o último vídeo que eu publiquei e, bem, eu sou enrolado, então vamos direto para o assunto. No último vídeo eu falei um pouco sobre a introdução ao OS. Nessa introdução eu falei sobre um monte de coisa, mas principalmente arquivo, diretório, permissão. E tem um assunto legal para a gente focar no vídeo de hoje, tá? Que é I/O, mais especificamente File System e os cacarecos relacionados ao File System e aos arquivos. Pode parecer meio chato, a forma de falar às vezes não ajuda, mas File System é um assunto importante, I/O é um assunto importante, e essa parte de I/O de dados, de armazenamento, né, faz parte meio que daquela trindade que define as capacidades de um sistema. Começando, e para organizar a conversa de hoje, vamos começar meio que de forma hierárquica, né? Vamos começar pelo dado ou pelos arquivos. Tá? Os arquivos, eles possuem em baixo nível uma estrutura dividida em blocos. Não lembro ao certo o mínimo de blocos que um arquivo consegue ocupar. Isso também varia um pouco de file system, de tipo de arquivo, porque tem arquivo que tem um cabeçalho maior, outro menor, bem, enfim. De maneira geral, nós temos essa estrutura de blocos, onde o bloco principal ele é o inode. No inode nós temos o cabeçalho do arquivo. Nesse cabeçalho nós temos o nome, o dono, permissões, data de acesso, data de modificação, outros atributos. Se o arquivo foi bem pequenininho, um pouco de dados lá dentro e, por fim, a localização dos blocos de endereçamento. Os blocos de endereçamento eles contêm de uma forma entrelaçada o endereço dos blocos de dados. E os blocos de dados, por fim, contêm só dados. Tá? Se o arquivo for bem pequenininho, ele ocupa só o bloco da inode. Se ele for um pouco maiorzinho, ele pode ocupar o bloco da inode, talvez um bloco de endereçamento. Conforme ele for crescendo, aí vai concatenando mais e mais blocos de dados organizados pelos blocos de endereçamento, e tudo isso começa no inode. Isso tudo para dizer que, em síntese, o arquivo é um aglomerado de blocos que são indexados pelo inode pelos blocos de endereçamento. Legal. Ponto importante. O menor arquivo que você vai ter ele vai ocupar pelo menos um bloco, que é o inode. Tá? E ele vai crescer em blocos. A operação de leitura, a operação de escrita se dará sempre em blocos. Então pensa assim, eu tenho um file system que ele foi configurado lá na hora da formatação para usar blocos de 4K. Aí eu tenho um arquivo que ele ocupa 9K de dados. No file system, ele ocupará na realidade 12K. São 4, 8, 12. Ele vai ocupar 3 blocos. A mesma coisa se eu tiver um arquivo de 8K, ele provavelmente vai caber em 2 blocos. Se bem que eu acho improvável, você vai acabar ocupando um terceiro bloco. Tá? E com isso a gente falou dos arquivos. Legal, entendi que são arquivos, mas se todos os arquivos eles estivessem no mesmo lugar, ia ficar uma zona. Eu não ia conseguir achar nada no meu sistema. Então eu tenho aquela estrutura de diretórios para organizar o conteúdo desses arquivos em si, que é os diretórios que eu vi lá atrás no vídeo anterior. Os diretórios eles são estruturas de dados que também ficam armazenados em blocos. Tá? Então eu tenho lá um diretório, ele vai ocupar no mínimo um bloco, que também é um inode, tá? Só que ele é um inode do tipo diretório, não do tipo arquivo. E nesse bloco onde tem o diretório, eu tenho a lista de todos os arquivos que estão presentes naquele diretório. Né? Se eu tenho muitos arquivos nesse diretório, eu passo a ter blocos de dados concatenados nesse diretório, que por sua vez vão dizer quais são os arquivos que estão lá dentro. Por isso que quando eu tenho um diretório muito grande no sentido de muitos arquivos lá dentro, eu dou um ls para listar o conteúdo, ele pode demorar alguns segundos. Por quê? Porque ele está buscando esses blocos e listando os arquivos e as propriedades dos arquivos. Então ele vai correr dentro dos blocos de dados do diretório e dentro dos inodes de cada um dos arquivinhos lá para ver as propriedades e mostrar para o conteúdo. Por isso que é recomendável, se possível, você não ter diretórios com mais de 1.000, 2.000 arquivos, porque pode ficar um pouquinho lento na hora de você dar ls. Esses dois caras são as únicas estruturas que eu tenho no file system que ocupam blocos? Não.
toda a estrutura armazenada em si, ela vai ser armazenada em blocos. Então, por exemplo, FIFO, device file, blocos de SHM, tudo que ficar armazenado no file system vai ocupar bloco. Tá? Ponto importante, AIX é um Unix. Unix ele é um sistema que ele organiza todas as operações de I/O em file descriptors. E apesar disso não ter a ver com file system, por exemplo, um socket de rede também é um file descriptor, que também é um inode, que também conta na lista de arquivos abertos no processo quando ele vai abrir. Não que isso tenha a ver com o assunto de hoje, mas é uma correlação interessante para se fazer. E quando a gente for falar de rede, vamos falar um pouco disso daí. Legal, né? A gente já viu um pouco da teoria de como que os arquivos são construídos e organizados dentro do sistema, mas como que eu confiro essa informação dentro do meu sistema de arquivos em si? Bem, para isso a gente vai acessar uma máquina que eu estou logado aqui, tá? É um EX72. Um EX72, EX72, última versão. Pelo menos na hora que eu gravei esse vídeo era a última versão. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Eu acho que a primeira coisa é vamos criar um arquivo, né? Touch test. Opa, se eu digitar touch corretamente, o negócio vai, né? Touch test. Tá, o arquivo não está ocupando absolutamente nada do -sk ponto. Meu diretório, em teoria, também não ocupa nada em dados. O ls ele mostra essa estrutura em dados. Vamos fazer o seguinte, eu não tenho nada aqui, vai ser cat para visualizar o conteúdo do arquivo em si, teste, não tem nada. Mas vamos fazer assim, um caractere ele ocupa um byte em teoria. Então, se eu fazer um echo maior teste, ele vai estar ocupando 2 bytes. Ele saiu de 0 para 2, também aqui, ó. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu x igual a 1 for in, vou fazer diferente. Vou fazer um script, um pequeno scriptzinho para ele colocar 1024 caracteres dentro desse arquivinho. While x os 324 do ponto 1 menos n 1 maior que teste let x igual x mais 1. 1025 bytes, ou seja, 1K. É isso? Opa, por que será 4K? Não tenho só 1025 bytes? Estranho. Será que tem um jeito de eu criar um arquivo de 1K? Tem. dd if igual a /def /0 off igual a test1 bs igual a 1K count igual a 1. Ou seja, eu vou ler do dispositivo nulo, que tem 0 dele, vou gravar no arquivo test1, meu block size vai ser de 1K, eu vou gravar somente um bloco. 10.024 bytes, ou seja, então tá certinho. Mas se eu der um do menos sk, vai mostrar ele em kilobytes, ele está ocupando 4. Tá? Poxa, mas por que ele está ocupando isso? É aquilo que eu comentei, o tamanho do block size do meu file system. df-k ponto, ou seja, eu estou no /home, sfs-q /home. Não é -q o parâmetro. Não, acho que eu me esqueci. Sudo sfs-q /home. Aqui, ó. Block size do meu file system 4096 bytes, ou seja, se o meu arquivo tiver 1K, eu vou 4K. Agora vamos fazer o seguinte teste.
E se eu gravar 6K? R6. Eu acho que ele vai passar a ocupar 8K. S menos L. Você vê que eu tenho 6K em dados, que é o que o LS mostra, do menos SK, asterisco, 8 kilobytes. Menos S, se eu mostrar em... Aqui ele vai mostrar em blocos. Menos SB. S... Então, eu vou perguntar o nome para sintaxe do Du. Vamos conferir o manual do Du, né? Tá, entendi. Do menos S, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar em blocos de 512 bytes. A gente já descobre o porquê dos 512 bytes. Então, deixa eu ver. Desse menos L. 512 vezes 16 dá os meus 8K. E se eu quiser criar um diretório aqui? No KD, vamos colocar D1. Vamos ver asterisco D1. Você vê que agora ele está ocupando 12. Você vê D1. Eu tenho... Opa, megabytes não vai me ajudar muito aqui, né? 4 mais 8, 12. Só que, e se eu criar 1024 arquivos aqui dentro de 1K? Vamos fazer o seguinte, vou pegar aquele while de novo, x igual a 0, aí vamos fazer assim, em vez do echo, vamos dd if igual barra def barra 0, bs igual a 1k, count igual a 1 e off igual a teste cifrão x. Aqui eu vou estar criando 1024 arquivos de 1k, que dá 1 mega. A gente já chega lá. Demora um pouquinho. São 1024 arquivos. Tá. Então, vamos lá. Esse é uma calculadora para o Shelter. Eu tenho 4K vezes 1024. Aí eu já tinha um arquivo de 4K, né? Então, peraí. Eu tenho um arquivo de 8K. Nossa. E digitação tá difícil. Eu já tenho um arquivo de 8K, mais um arquivo de 4K, mais eu acabei de criar vezes 1024 arquivos. Dá um total de 4108K. Será que meu diretório tem esse tamanho? Ué, por que será dessa diferença? Essa diferença que ele está mostrando é a estrutura de blocos usada para essa diferença, tipo de 4108 para 4072, essa diferença de... Nossa, estou em conta, 64K que ele alocou aqui, é a quantidade de blocos que ele precisou alocar para armazenar essa estrutura de arquivos aqui dentro. Afinal de contas, são 1024 arquivinhos. Então, 72 tá, é o consumo real aqui em kilobytes. Ah, isso é muito? Cara, a gente está falando de 4.07 megabytes. Não é muito. Mas eu acho que isso ajuda a ilustrar um pouco a essa estrutura de blocos que nós temos nos file system. Ponto importante, como que eu descubro qual é a blocagem do meu file system em si? É aquele comandinho lá, lsfs-q/home. Ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar o meu block size. Block size é o tamanho mínimo do arquivo em si.
Todas as operações de leitura elas ocorrem nesse tamanho de blocagem, todas as operações de gravação vão ocorrer nesse tamanho de blocagem. Um ponto importante, o LS ele é feito só para mostrar os dados, enquanto o DO ele calcula espaço consumido em disco. Essa diferença do que a gente vê no LS para o que o DO está mostrando nós chamamos de metadados, que são as informações da estrutura do file system em si. A estrutura de diretórios, as permissões, o nome dos arquivos, as informações que ajudam a construir o file system em si. Os metadados, eles possuem um perfil de acesso completamente diferente e no AIX em específico eu não sei como mostrar essas informações por arquivo, né? Mas no Linux eu sei, e aí eu vou logar no Linux para estar mostrando para você como que faz isso. Esse aqui é um Linux que eu tenho no meu computador, né? Se eu vier aqui nesse arquivinho SQL que eu criei, ele vai mostrar para mim aqui o cabeçalho, o meu inode, né? Inode tal. Ele é um tipo regular, ou seja, ele é um arquivo tradicional, ele não é um FIFO, não é um diretório, não é nada especial. Aqui estão as informações de data da criação, data do último acesso, data da última modificação e a data do último checksum, se eu não me engano, tá? Não lembro agora. O AIX ele tem uma estrutura, o JFS2 do AIX ele tem uma estrutura parecida. Tá? Aqui o tamanho inode field, não lembro o que significa isso agora, tá? E aqui tem o checksum do inode e a sequência de blocos que esse arquivo ocupa. Então, esse arquivo está ocupando de forma contínua no disco em si o bloco do final 79 até o final 85. Não é arquivo grande. Voltando aqui para AIX, para simplificar um pouco, toda essa estrutura, todos esses componentes, blocos, inodes, diretórios, nome do arquivo, permissões, data de criação, todas essas informações que não fazem parte do dado em si, nós organizamos isso nos metadados do sistema de arquivos do file system. E os dados são os dados. Então, quando você for manipular o file system em si, você vai ter duas estruturas primárias que você vai estar fazendo a gestão: os metadados e os dados. E nessa organização de dados e metadados, toda a consistência em termos de estrutura ela é feita em cima dos metadados. Por exemplo, se o checksum de todos os inodes está consistente, se o checksum dos blocos e subblocos estão consistentes, se a estrutura de dados que compõe o diretório também está consistente. Então, quando você reinicia o computador, por exemplo, e você vê lá no AIX lá, passando FSCK no /dev HD4, que é o bar, que no nosso caso, ele está checando basicamente a estrutura de metadados, se todos os blocos, inodes, eles estão com o checksum de forma consistente. Para acelerar essa checagem em si, o JFS2 ele armazena esses metadados, ele armazena, aliás, o histórico de alteração dos metadados numa área chamada de área de journal, que é basicamente um log das últimas operações realizadas no file system em si. Tá? Esse journal é o que o FSCK checa quando a gente está reiniciando o servidor, a máquina em si, para ver se todos os dados estão consistentes. Sem a existência do journal, qualquer checagem no file system teria que checar todos os blocos. E um file system JFS2 ele chega até 32 terabytes, então assim, ia demorar um bocado para ele fazer checagem em tudo isso. Então, ainda com relação a dado e metadado, uma coisa importante é o seguinte: todo o mecanismo de cache que o AIX tem para o file system em si, ele é orientado por os metadados. Então, quando eu vou fazer a leitura de um arquivo, por exemplo, eu leio o primeiro bloco, o JFS já informa para o kernel, fala, olha, os próximos blocos são esses, já prepara a leitura. E essa leitura ela fica numa área de cache.
E esse cache em si, ele é baseado Ele é baseado no checksum de modificação e de acesso de metadados. Então, quanto mais rápido o acesso ao metadado, mais rápido eu carrego o dado em si. Outra coisa interessante também é que a frequência de atualização dos metadados é muito maior do que a frequência de atualização dos dados. Tá? Porque pensa assim, eu dei um ls e eu dei um cat no arquivo, eu fiz uma leitura desse arquivo, eventualmente, e eu fiz uma leitura do inode dele, mas isso não significa que eu tive uma alteração nele em si. Então, mas o metadado dele foi atualizado. Então, por parte das operações de leitura no file system, normalmente se dá nos metadados. Uma exceção comum a isso é um banco de dados, que ele não vai mexer tanto nos metadados do file system em si, vai mexer nos dados. A estrutura de dados dentro dos dados são metadados do banco, enfim. A gente tem um inception de dados e metadados, um pouco mais conclusão. Uma coisa interessante também é o seguinte, ainda com relação aos metadados, a leitura e principalmente a gravação do metadado no disco, ela raramente ocorre diretamente no disco em si. Ela ocorre numa camada de cache do file system. Tá? Isso em termos de gravação. Tá? Em termos de leitura, a leitura ela normalmente passa por um mecanismo chamado de read-ahead, ou seja, se eu tenho os blocos 1, 2 e 3. Enquanto eu estou lendo 1, o JFS já vai buscando o bloco 2 e 3 lá no disco e armazenando isso nessa área de cache de file system para otimizar o acesso a esse dado em si. Então, o file system, o JFS2, ele é intrinsecamente ligado à memória RAM do servidor. Então, se o meu servidor estiver com pouca memória RAM, a performance do file system também vai lá embaixo. Isso também não significa que o servidor com muita memória RAM, o file system, vai performar excepcionalmente bem. Tem algumas limitações com relação à configuração disso, que a gente pode monitorar no vmstat-sv. Aqui no vmstat nós temos principalmente esse contador e esse contador, que eles dizem o quanto de memória está sendo utilizado no sistema. Esse daqui diz quantas operações de I/O, principalmente de leitura contínua, foram bloqueadas porque não tinha memória suficiente para armazenar essas operações de leitura no cache do file system que fica em memória RAM. E aqui está dizendo quão percentual de memória RAM está sendo utilizada para a aplicação que está rodando aqui. Tá? O ideal é esse cara aqui nunca incrementar, ser o mais próximo de zero possível, ele nunca incrementar. E esse carinha aqui, o ideal é ele nunca passar de 75%. Porque pensa assim, se a minha aplicação está usando mais de 75% de toda a memória disponível no servidor, o servidor vai chegar uma hora que ele vai falar assim, JFS, não vou mais fazer cache de você não, porque eu preciso da memória para minha aplicação em si, para o meu programa. Tá? Então vai ficar mais lento o I/O, mas eu preciso dessa memória para o programa. Então a performance do file system em si cai. Esse percentual de 75% não é uma regra cravada em pedra. Então pensa assim, se você tem um servidor que tem 1 TB de memória RAM, eu não preciso necessariamente reservar 25% da memória RAM dele para o kernel em si. Posso reservar menos. Mas tem que tomar cuidado para isso daqui nunca chegar muito próximo, muito acima de 90%, por exemplo, mesmo em servidores grandes, porque eventualmente você pode ter problema. Tá, então, mas na maioria das máquinas, que não são absurdamente grandes, entre, 50% e 75% de utilização é o ideal de você manter. Então, pessoal, a gente já viu um bocado sobre a teoria de como funcionam os arquivos, como que eles são distribuídos em blocos, quais são os blocos que fazem parte do meu file system em si, e principalmente como eu me localizo dentro do sistema. Mas a gente não viu como que eu crio um file system. O file system no AX ele não vai direto no disco em si, ele vai num componente chamado de LVM, tá? Que significa Logical Volume Manager. É basicamente um agrupado de discos que eu vou estar explicando no próximo vídeo. Então, para facilitar um pouco, a gente vai simplesmente criar um LVOC e ver como que ele se comporta.
Então o primeiro passo é descobrir onde que eu vou criar meu file system em si. Então vamos listar os VGs. Tá? Com os VGs listados eu quero criar nesse export VG. Esse VG. Export VG. Ele tem 150 GB livre. Tá? E o tamanho do PP dele é de 256 MB. O que é isso? Assim como o file system é particionado em blocos, esse grupo de discos, esse volume group, ele também é dividido em bloco. Cada bloco ou cada partição física daí de PP é dividido em 256 MB. Então ele tem setores de 256 MB. Abaixo do nível do PP, para efeitos de conhecimento nosso, nós temos o tamanho do setor do disco em si, que nesse caso o disco físico, cada disco físico tem 512 bytes. Então ele pega 512 bytes, me formata isso numa partição física de 256 MB e me entrega isso em frações de 256 MB para eu alocar no meu file system. Então eu quero criar um LVOL de 2.5 GB para facilitar. mklv -x -y meu LV, meu file system, né? Menos tjfs2, que é o tipo do file system que eu vou estar formatando. Export VG 10. Beleza, ele criou meu logical volume. O que esses parâmetros fazem? Aqui, -ex, eu estou dizendo para ele espalhar essas partições físicas na maior quantidade de discos que ele conseguir. -y, meu fs, que é o nome do meu logical volume em si. É o carinha que eu vou formatar para colocar o meu file system em cima. Ele vai ser do tipo JFS2 no export VG e ele vai ter um total de 10 PPs. Tá, então, por que eu estou espalhando ele em vários discos? Pensa assim, se eu tiver mais de um disco nesse volume group em si, se eu colocar todos eles todas as partições sequencialmente num único disco, a minha performance de leitura e de gravação depende exclusivamente da capacidade desse disco em si. Se eu tiver uma limitação de performance nesse disco, meu file system vai ser limitado. Agora, se eu começar a intercalar esses blocos e cada bloco ir num disco diferente, enquanto eu estou lendo o meu LVM já está pedindo para o storage esse bloco aqui de um outro disco. A hora que eu estou lendo os dados desse daqui, o meu LVM já está lendo desse outro disco aqui. Tipo um read ahead de LVM em si. Tá? Em blocos de 256 MB. Tá? Efeitos de curiosidade. Ao invés de eu pedir para ele espalhar, eu posso falar para ele ter cópia em mais de um disco. Então, o que tiver nesse disco, eu quero uma cópia nesse disco aqui. A gente cria uma cópia depois para brincar. Mas eu vou estar explicando isso com mais detalhe no próximo vídeo. Bem, criando o meu file system, criando o meu LV, vamos ver as características dele. Tá. Ele tem 10 logical partitions. Ele está sendo espalhado na maior quantidade de discos possível. Tá. E o nome dele é meu FS. Não tem cópia nem nada, então acho que o próximo passo agora é formatar, né? crfs -v jfs2 -d meu fs -m barra meu fs teste menos acho que é isso. Formatou. Vamos ver como ficou o LSLV agora? Você vê que ele já complementou com algumas informações que antes ele não tinha, que é o quê? Ponto de montagem, tá? Que antes ele não tinha, e o label desse LVOL em si. Se eu quiser, por exemplo, listar em quais discos ele está LSLV -L meu FS. Opa! Se eu digitar direito, vai. Ele tá, um pedaço dele está no HDisk 37, outro pedaço dele está no HDisk 38. LSLV-M são 10 PPs, né? Então aqui eu quero o mapa de alocação desse logical volume. Ó, o LP1
Tá no 37, 38, 37, 38. Você vê que ele vai intercalando entre os discos. Será que está montado já esse file system df-g? Não está montado. Então vamos montar. df-g. Está montadinho aqui, 2.5 GB. Mount, grep, meu fs. Aqui meu log device aqui, que é onde ele vai armazenar o meu journal, que é checado durante o boot do servidor em si. Efeitos de curiosidade, hoje em dia isso não é mais tão utilizado assim. Se você ver o barra, por exemplo, ele ainda utiliza o HD8 por uma questão de compatibilidade e disco mecânico em si. Mas especificar onde o journal device ia ser armazenado era extremamente importante na época de disco mecânico e controladoras SSA e até as controladoras SCSI. Porque como a gravação nesse journal device ela pode ser intensiva se o servidor for muito tumultuado, às vezes esse volume aqui virava um limitador de performance. Então, o que o pessoal fazia? Ele separava o journal device em outro dispositivo em si para evitar o penalty na performance do file system. Hoje em dia, isso não é mais feito. Vamos remover isso daqui e fazer da forma como é feito hoje em dia? NFS. Você viu que ele removeu o meu logical volume também. Vamos criar novamente. Aqui eu estou recriando meu LVOL. Agora aqui eu vou passar um parâmetro a mais, menos... Acho que menos... esqueci agora. Menos a log inline. Mount. grep fs. Agora o log dele está inline, ou seja, a área de log dele em si fica armazenado dentro do meu LVOL, meu file system. Tanto que df-m você vê que ele não é exatamente 2.5 GB, 2.549 que ele tem aqui disponível. Ele separou um pedacinho lá para ele colocar o journal e a estrutura de metadados inicial do file system em si. Então, ao invés de ser 2.560 MB, é 2.549. Ele roubou aí mais ou menos 10 MB. Isso tende a aumentar se você tiver uma alteração muito grande de blocos no file system em si, ou se você tiver uma quantidade muito grande de arquivos no file system. Agora é o seguinte, vamos ver o seguinte, ls-fs-e, aqui ele está com blocagem de 4K, tá. E se eu quiser tirar uma cópia, se eu quiser que ao invés, que além dos meus dados ficarem espalhados entre vários discos, eu quiser que ele tenha uma cópia de segurança em mais de um disco. Eu tenho um comandinho chamado mklvcopy -c2 meu fs. É isso? Meu fs 2. Quero ter duas cópias. slv-m meu fs. Ele tem duas cópias, mas eu acho que essas cópias não estão sincronizadas. Como que eu faço para ver isso? DSLV. Opa. UFS. Ok. Aqui, ó. Open Stale. Aí, eu preciso sincronizar as duas cópias, né? Para garantir que todos os dados que estão num disco estão no outro. Syncvg. Opa. syncvg -help. syncvg -l. Quero sincronizar só esse LVOL. Na moral, alguns segundos. Tá lá, a gente fica esperando. Essa é a única forma de fazer isso? Não. Você pode usar um comandinho chamado mirrorvg.
tá? Ele vai fazer isso para você. Eu não estou fazendo MirrorVG porque eu não vou ter espaço para criar uma cópia de redundância de tudo aqui. Tem um file system de mais de 2 TB nesse mesmo LVOL, nesse mesmo VG. Então ia demorar uma eternidade. OpenSynced. lslv-l. Continuando nos mesmos discos, mas o que tem nesse disco tem nesse e vice-versa. Ele vai alternando. lslv-m para ver o mapa de alocação novamente. 38, 37, 37, 38. Ele foi intercalando a cópia. Essa é uma estratégia bem legal. Eu posso ter ainda uma terceira cópia, apesar de eu nunca ter visto ninguém utilizando. Como eu não preciso de mirror, porque são os discos de storage, né? Então, rmlvpop. Deixar uma cópia só. Vamos ver como ficou. Uma cópia só. Tá? Agora, ponto importante. Esse file system está com blocos de 4K. Esse é o bloco padrão, mas não é a única blocagem suportada pelo EX. E tem aplicação que exige blocagem menor, por exemplo, blocagem de 512 bytes. Pega uma área de redolog do Oracle, por exemplo, ele pede para você blocagem de 512 bytes. Então o que eu faço? Tem que especificar isso na formatação do file system. Então vamos desmontar aqui o meu file system, né? E vamos reformatar ele. RMFS. Vamos recriar mklv. Opa. mklv. CRFS. Descaca. Esqueci de especificar o tamanho da blocagem. Aí, agora eu tenho que especificar o tamanho da blocagem. Isso é mais uma opção na formatação do file system em si. Só que eu não lembro... Bem, agora eu tenho que especificar o tamanho da blocagem. O tamanho da blocagem, ela é mais uma opção que vem aqui no menu A, só que eu não lembro exatamente qual é a opção. Então, CRFS. Aí, vamos procurar as opções do JFS2. JFS2. Aqui, ó, block size. -A, block size, no nosso caso vai ser 512. Você vê que ele suporta outra série de opções ali que a gente não está especificando, mas às vezes é legal. Já está criado, né? CRFS 512. Out. LSFS-Q. Vamos ver se a blocagem está com 512 bytes. Agora, efeitos de curiosidade, vamos fazer o seguinte: cd/pmp, cd/milfs. Teste. Se eu eco -m1 maior que teste, quanto será que ele vai estar ocupando dessa vez? -L, um bloco de 512 bytes do -sk 1k. Eu acho que ele arredondou aqui, tá? Do -s asterisco. Ele arredondou para blocos. Será que tem como especificar bytes? Eu acho que não. Mando. Infelizmente não. Do -s ele vai mostrar isso aqui mesmo. É um bloquinho de 512 bytes. E o do -sk ele vai mostrar 1k. Tá, mas enfim, ele está usando meio. Mas tem um jeito da gente verificar isso. if igual a /dev/0 off igual a teste
teste ps igual a 1k, count igual a 3. Em teoria, isso daqui é para ele estar consumindo 6 blocos daí, né? 6 blocos. S menos L. $3K, né? 3072. Do menos S. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui, ó. 6 bloquinhos. Do menos SK, 3K. Bem, voltando ao que a gente estava falando, então aqui ele está consumindo 3K, 6 blocos. Ponto interessante. Aliás, acho que é o último ponto interessante desse vídeo, vai. Nossa, eu já falo muito ponto interessante, ou ponto importante, ponto para tudo quanto é lado, mas enfim. O mount barra 1000 teste. Como que eu faço para checar a integridade desse carinha? Eu tenho que sair dele para desmontar, né? FSK. É isso aqui que acontece durante o boot. E você vê que aqui, ó, ele checa se o superbloco está válido, ele checa o log, primeira coisa que ele checa, e depois ele vai validando o restante, mas inicialmente tudo é baseado no log se o log estiver válido. Se o log não estiver válido, aí a história muda um pouco e aí ele demora uma vida. Mas é basicamente isso. Por último, outra coisa importante, de novo, outro ponto. SFS menos L barra 1000 FS teste. O alto que está em yes aqui e aquele menos A yes que eu especifiquei na formatação é para ele montar sozinho durante o boot, porque se eu não especificar isso ele não monta sozinho durante o boot, isso pode virar um problema. Feito isso, RMFS. Vamos remover o que a gente criou. Em termos de file system, eu acho que era isso que eu tinha para explicar hoje. O próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre LVM, sobre os discos em si, que é essa camada que a gente brincou um pouquinho aqui agora. Esse vídeo já deve ter passado dos 30 minutos e já está bem longo. Então a gente fala mais no próximo vídeo. Até logo!